Teleaula Natal. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à minha aula. Eu sou o professor Alexandre e o meu sinal em Libras é esse. Bem, eu tenho 1,70 m de altura, tenho o cabelo marrom claro, baixinho, estou com a barba levemente tirada, tenho no meu braço esquerdo um relógio, no meu braço direito tenho a minha tatuagem, que representa o símbolo da biologia. Estou com uma camisa azul marinho, com alguns detalhes de alguns animais marinhos, como conchas, e de calça jeans. Na nossa aula de hoje, iremos falar um pouco sobre a formação dos organismos, os níveis de organização e o funcionamento do corpo humano. Objetivo da nossa aula: compreender a composição e organização dos tecidos e sistema do corpo humano. Bem, pessoal, vamos começar nossa aula revisando um pouco do que nós já vimos na aula passada, que seria justamente o que é uma célula. A célula é a unidade morfológica e funcional de um organismo. As células humanas são constituídas, em sua grande maioria, por membrana plasmática, citoplasma, com algumas organelas, e o núcleo, contendo seu material genético, como já vimos na nossa aula anterior. Nessa figura, nós podemos observar a imagem, certo, de uma célula, como se fosse uma bola, certo? Dentro dessa célula nós temos algumas organelas, como mitocôndrias, citoplasma, ribossomos, que é como se fossem outras bolas pequenas mergulhadas no seu citoplasma. E logo abaixo, em cima, nós também temos uma imagem de microscopia eletrônica de outra célula, certo? Aonde você pode observar esses pontinhos pretos ao redor, seria as organelas, e essa bola no centro é o seu núcleo. Bem, pessoal, quando nós falamos de células, nós classificamos essas células em dois tipos. São aquelas células gaméticas ou germinativas e as células somáticas. Bem, Alex, qual é a diferença dessas células? Como o próprio nome diz, as células gaméticas são as células haploides, responsáveis pelo processo reprodutivos, também chamadas de gametas. Essas células haploides, nós temos como exemplo o espermatozoide e o óvulo. Logo depois da junção dessas duas células, que são haploides, tendo material genético apenas de um único indivíduo, nós vamos passar a ter as células somáticas, que são células diploides, contendo material genético dos dois organismos. As células diploides, que formam todos os tecidos do nosso organismo. Bem, falando um pouco sobre a teoria celular, Vygotsky falava que todas as células partem de uma outra célula. Ou seja, eu tenho as células germinativas que partem de uma somática, e depois que eu tenho as células germinativas, unidas novamente, todas as outras células serão somáticas, formando os tecidos e o organismo. Esse processo de divisão celular se dá de duas formas. Seriam eles a mitose, que acontece apenas nas células somáticas, e a meiose, que acontece tanto nas células somáticas como também nas germinativas. Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre a formação das gametas, a meiose. Se nós observarmos no esquema, nós vamos ter um círculo no início, aonde temos a presença de células somáticas, ou seja, diploide. Nas células germinativas, o processo acontece através de duas meioses, garantindo a variabilidade genética dos indivíduos. Nesse processo, nós herdamos apenas informação genética de um único indivíduo, ou seja, as nossas células passam a ser haploides.
Lembra lá naquele dia, quando acontece todo o processo de fecundação, papai e mamãe estão juntos, né, tá namorando, e daí acontece lá a expelição do espermatozoide do óvulo e os dois se juntam, é aí que começa o processo de divisão celular. Papai manda uma célula, que é o espermatozoide, que é apenas N, haploide, com 23 cromossomos. E mamãe também manda outra célula, que também é haploide, certo? Que também tem apenas um N, chamado de óvulo. Esse óvulo vai se juntar com o espermatozoide e vai formar o zigoto. Como nós podemos ver aqui na animação ao lado. O espermatozoide chegando, não é, até o óvulo e fazendo a fecundação. Nessa outra imagem aqui, nós podemos observar um espermatozoide já fecundado óvulo, formando um zigoto, que é uma célula 2N, ou seja, diploide, com a informação genética dos dois indivíduos, trazendo 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe, quando falamos da espécie humana, formando um organismo vivo com 46 cromossomos. Então, como começa a formação do corpo humano, do organismo, do ser vivo? Bem, a partir da célula primordial, o zigoto, temos o processo de desenvolvimento de organismo, desencadeado por eventos de diferenciação celular e, consequentemente, formação dos tecidos, órgãos e sistemas. Nessa imagem, nós podemos ver a representação, logo no centro, do espermatozoide chegando até o óvulo e logo depois nós podemos perceber alguns tecidos celulares, que iremos falar mais à frente sobre cada um deles. Tecidos orgânicos. Bem, pessoal, é muito semelhante como se fosse o nosso tecido de roupa, certo? Como se fosse o tecido que nós usamos. Só que com uma estruturação celular diferente. E um tecido precisa do outro para que aconteça a manutenção dos organismos vivos. Os tecidos do nosso corpo podem ser classificados em tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos ver como isso acontece. Vamos entender agora um pouco sobre o tecido epitelial. Tecido epitelial. O tecido epitelial apresenta como característica a ausência de espaço entre as células, a ausência de vascularização e grande capacidade de renovação celular. Sua função principal é proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressores físicos. Nós temos como grande exemplo do nosso tecido epitelial a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. Uma vez que esse tecido é rompido, nós estamos com a porta aberta para qualquer tipo de infecção, seja ela viral, bacteriana, entre outras. Aqui nós temos a imagem representativa do tecido epitelial. Nós temos aqui um desenho esquemático, certo? Aonde vocês podem perceber pequenas células, todas juntinhas, postas, coladinhas uma com o outro, como se fosse vários pãozinhos, todos imprensados em um saquinho de pão, um colado com o outro, sem deixar passar nada no meio, certo? E aqui logo do outro lado, nós temos um corte histológico. Um corte histológico também do tecido epitelial, com uma camada de queratina, que tem a função de proteção desse tecido. Tecido conjuntivo. Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui espaço entre as células e é ricamente vascularizado. Ou seja, tem a presença de vaso sanguíneo neste tecido. O tecido conjuntivo ele pode ser dividido em alguns outros grupos especiais. Vamos entender um pouco de cada um deles. Tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é extremamente importante.
uma vez que ele é responsável por levar oxigênio para todo o nosso corpo e também tem a função de proteção. O tecido sanguíneo ele é formado por alguns tipos de células, que são as células vermelhas, que nós também podemos chamar de hemácias, e as células brancas, que nós também podemos chamar de leucócitos, que têm a função de defender o nosso organismo. Além das hemácias, que são os eritrócitos, os leucócitos, que são as células brancas, nós também temos as plaquetas, que são alguns elementos figurativos que está presente neste tecido. Já o tecido adiposo tem algumas outras características. Uma das suas principais funções, certo, é armazenar energia, armazenar a gordura dentro do nosso organismo, além de ser um excelente isolante térmico. Nós também temos o tecido cartilaginoso, que futuramente irá se transformar em tecido ósseo, através dos osteoclastos e osteoblastos, que são células que compõem esses tecidos. O tecido ósseo ele tem uma função de suma importância dentro do organismo vivo, uma vez que ele tem a função de sustentação e outra vez que quando o órgão está pronto, completo, como nós vamos ver mais à frente, nós temos a questão da produção das células sanguíneas, hematopoéticas. O tecido conjuntivo propriamente dito tem a função também de sustentação. Nós podemos observar que aqui nós temos algumas imagens, certo? Aqui são algumas hemácias, alguns adipócitos, que são células presentes no tecido adiposo. Nós temos logo mais aqui embaixo células cartilaginosas, células ósseas, certo? Essas são as representações que nós temos aqui nessas imagens. Bem, pessoal, continuando sobre os tecidos conjuntivos, um dos principais tecidos é o tecido ósseo, não é? Nós podemos observar aqui no slide uma fratura que houve em um fêmur. Todo mundo sabe que o fêmur é o maior osso do corpo humano. Se não sabia, ficou sabendo agora. E o que acontece? Quando acontece uma fratura desse órgão, desse osso ou de qualquer outro, não é? O nosso corpo tem um poder de regeneração. Ou seja, automaticamente, certo? As nossas células irão trabalhar para fazer a reabilitação desse órgão, produzindo mais células nessa região. No caso do tecido ósseo, o que acontece? Primeiro esse tecido vai se transformar em tecido cartilaginoso, depois vai acontecer a impregnações de potássio dentro dessas células e nós vamos ter novos osteoclastos, que vai se transformar em osteoblastos, acontecendo a regeneração desse tecido. Quando nós somos criança, a regeneração desse tecido é bem mais rápida do que quando nós somos idosos. Isso por quê? Porque nós podemos perceber que quando nós já temos uma idade maior, nós temos uma diminuição na produção de alguns hormônios. Tecido muscular. O tecido muscular possui células especializadas para a contração. Sua função é permitir o movimento, realizar a manutenção postural e a produção de calor. As células de tecido muscular são denominadas fibras musculares e possuem a capacidade de se contrair e alongar. Nós classificamos o tecido muscular em 3 tipos. São eles: o tecido muscular liso, que nós encontramos nas nossas vísceras, como o intestino grosso e delgado. O tecido muscular estriado cardíaco, que nós encontramos no coração, é um tecido muscular que tem movimento involuntário, certo? E contínuo. E nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que está na composição de quase todo o nosso corpo, como, por exemplo, os bíceps e o tríceps. Tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por células nervosas, que são os neurônios.
e também por células protetoras e de sustentação, que são chamadas neuroglias. São capazes de receber estímulo e conduzir a informação para outras células através dos impulsos nervosos. Ou seja, todas as vezes que você tem aquele beliscãozinho que sente aquela pontadinha, quem passa essa informação para o seu organismo é o sistema nervoso, através dos nossos neurônios. Bem, aqui nós temos uma imagem que mostra mais em cima, nesse lado, nós temos aqui a neuroglia, né, um corte histológico mostrando os neurônios. E nós temos também aqui uma célula nervosa, que é o neurônio, que a gente pode ver mais em cima o corpo celular, próximo dessa parte redonda no núcleo, certo? Nós temos os dendritos, que é como se fossem esses galinhos saindo. O axônio, que vai desde o corpo celular, certo? Até o final do neurônio. E esses feixezinhos, como se fossem as cápsulas que está ligado, é a bainha de mielina, que ela é responsável por acelerar o processo de impulso nervoso. Bem, pessoal, continuando, agora vamos falar um pouco sobre os sistemas orgânicos. Mas antes de falar dos sistemas orgânicos, vamos recapitular um pouco como acontece essa formação. Bem, pessoal, nós vimos no início da nossa aula que as células, elas vão se juntando, né? Isso, tem as células somáticas e as células germinativas. Então, as células germinativas, elas começam a se juntar, começam a se formar uma com a outra, formando os tecidos. Por sua vez, os tecidos, eles vão se organizando, se estruturando e formando os órgãos. Logo depois, esses órgãos, eles vão se juntar a outros órgãos e, ao final de tudo, irá formar o organismo vivo. Nós iremos ter os sistemas. Vamos falar um pouco agora sobre os sistemas orgânicos que compõem o corpo humano. Bem, na imagem nós podemos ver 6 sistemas distintos, 6 sistemas diferentes. Todos extremamente importantes para a manutenção do organismo. E cada um desempenha uma função que é distinta uma da outra, mas que estão todas ligadas dentro do organismo vivo. O primeiro sistema é o sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é extremamente importante. Por quê? Além de levar oxigênio para todo o nosso corpo, né, fazendo a manutenção dos tecidos mais periféricos, né, ele também tem a função de proteção. Pois é nesse sistema aonde há a circulação também dos leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. Esse sistema, ele é formado por uma bomba, que nós chamamos de coração, e também é formado por veias, artérias e capilares. Bem, pessoal, bem simples, não é? Dentro das artérias nós temos sangue arterial, rico em oxigênio, e que será distribuído em todo o nosso corpo. Logo depois do sangue arterial, certo? Que esse sangue passa por todo o nosso organismo, nós vamos ter as veias, que irá transportar sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E por último, nós temos os capilares, que ficam nas extremidades do nosso corpo, certo? Que também faz parte do sistema circulatório. Outro sistema que nós temos é o sistema nervoso, que ele é extremamente importante para o nosso organismo. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, no qual está interligado, certo? Todos os processos
de transmissão nervosa do nosso organismo. O sistema nervoso central, ele é formado pelo nosso encéfalo e também pela nossa medula espinhal. Vamos entender um pouco o que seria encéfalo. Vocês já viram falar alguma vez em AVC? Acidente vascular cerebral? Bem, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, o nosso encéfalo, ele é composto por 3 componentes principais, que seria o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Cada uma com uma função específica. E esses órgãos, eles são altamente vascularizados. Ou seja, tem a presença de muitos vasos sanguíneos. Quando acontece o AVC, ou o AVE, que pode ser acidente vascular encefálico, quando o médico patologista não sabe especificamente qual foi a zona que aconteceu esse acidente, certo? Nós temos o quê? Um trombo. É quando uma artéria daquela região aconteceu uma ruptura. Então, acontece o AVC, que é o acidente vascular cerebral, não encefálico, certo? Pode acontecer no encéfalo, em qualquer uma daquelas 3 regiões, cérebro, cerebelo ou tronco encefálico. Mas, como o cérebro é a maior porção do encéfalo, geralmente quando acontecem os acidentes vasculares cerebrais, já acontece nesse órgão, certo? Agora vamos falar de outro sistema que é de extremamente importância. Respira aí. Então, vamos falar um pouco sobre o nosso sistema respiratório. Esse sistema, ele tem a função sensacional de oxigenizar todo o nosso sangue. Então, veja só, pessoal, já falamos de 3 sistemas. E esses sistemas estão todos interligados um ao outro. A gente viu o sistema circulatório, que leva oxigênio para todo o nosso corpo. Nós vimos o sistema nervoso, que é responsável pelos estímulos, não é? Pelos estímulos nervosos de todo o nosso organismo. E agora, o sistema respiratório, que é nesse sistema que vai fazer a aquisição, que vai inalar, certo? Que vai captar o oxigênio para o nosso organismo. Outro sistema muito importante é o sistema no qual nós adquirimos energia, no qual nós extraímos as energias dos organismos vivos. Outro sistema que é de extrema importância para o nosso organismo é o sistema digestório. Neste sistema, nós fazemos a absorção de todos os nutrientes que nós precisamos para a manutenção do organismo. Lembra lá de todos os nutrientes que nós precisamos? Nós temos quais classes de nutrientes? Temos lá carboidratos, temos lipídios, temos proteínas, não é? Todos esses nutrientes, eles são absorvidos pelo nosso sistema digestor. Então, é através do sistema digestor que nós conseguimos a absorção de todos os nutrientes para a manutenção do nosso organismo vivo. Nós temos, através do metabolismo, certo? O nosso organismo irá aproveitar todos esses nutrientes. Outra função também importante do sistema ósseo que nós podemos perceber é a produção de células sanguíneas, que acontece justamente no interior desses ossos. Olha só, imagine só, se nós tivéssemos o nosso coração sem as nossas costelas para proteger também. Então, as costelas também fazem parte desse sistema e elas também ajudam na proteção de órgãos vitais.
para o nosso organismo. Outro sistema que nós vamos falar agora é o sistema muscular. Quem aqui gosta de malhar, de correr, certo? E consegue ter alguns tônus mais definidos ou não. O sistema muscular, ele também é extremamente importante como os demais, dentro do nosso organismo. Ele é composto mais ou menos entre 40% a 45% de água dentro da sua composição. Bem, pessoal, o sistema muscular é formado por 3 tecidos. Estão lembrados? Vamos lembrar um pouco. A classificação dos 3 tecidos que nós temos são tecido estriado esquelético, que nós encontramos em quase todos os tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, bíceps e tríceps. Outro tecido que nós temos é o tecido estriado cardíaco, que nós encontramos em nosso coração, que tem a função de bombear sangue para todo o nosso organismo. E para finalizar, nós temos o tecido liso, que nós encontramos em nossas vísceras. O sistema muscular ele é extremamente importante para toda a manutenção do nosso organismo. Bem, pessoal, depois de nós falarmos de todos os tecidos e sistemas, vamos ver agora uma imagem representativa de todos os sistemas orgânicos que já falamos aqui nessa aula. Então, nós podemos perceber, dentro desses sistemas orgânicos, nós temos o sistema circulatório, temos logo após o sistema circulatório, vamos ter o sistema nervoso, logo depois o respiratório, o digestor, o ósseo e, para finalizar, o tecido muscular. É importante lembrar que todos esses tecidos e sistemas funcionam todos interligados um com o outro. E é de extrema importância a manutenção para que o organismo vivo tenha uma qualidade de vida. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula e tenham todos uma boa semana.